Por que que a gente não vê, pelo menos não com tanta intensidade, na verdade a gente vê o Lula dizendo que ele quer se afastar desse assunto, e aí agora e depois a gente descobre que ele teve uma reunião com os caras. E a gente vê o outro lado, o outro campo também falando muito pouco do assunto Banco Master. Isso é porque tá todo mundo de rabo preso, não é? Igor, eu sei que você e o Tramontina são muito ocupados, vocês não têm a obrigação de acompanhar a atuação de todos os mandatos ou parlamentares de esquerda e o meu mandato. Tá. Uma das primeiras pessoas que gritou e denunciou o escândalo do Banco Master dentro da Câmara dos Deputados foi esse deputado suspenso, afastado, que vos fala aqui nesse momento. Mais especificamente, por conta do escândalo já citado pelo próprio Tramontina, que vocês tiveram aqui a possibilidade de discutir previamente, o escândalo, o crime cometido no estado do Rio de Janeiro pelo senhor Cláudio Castro, que está ameaçando o pagamento das aposentadorias de moradores do estado do Rio de Janeiro. R$ 1 bilhão, 300 milhões de reais sendo diretamente retirados da SEDAI, a estatal de distribuição e produção de água que foi privatizada pelo próprio governo Cláudio Castro. Então, desde o início desse processo que eu tenho feito isso. Se vocês pegarem também as minhas redes sociais, tem manifestação lá dizendo que todos, em qualquer poder ou instância, devem ser devidamente responsabilizados a partir das investigações em relação ao Banco Master. Se você pega quem está fazendo o recolhimento de assinatura, eu nesse momento não posso estar, porque estou suspenso, por conta da perseguição feita pelo senhor Arthur Lira nas denúncias em relação ao orçamento secreto. Quem tem feito o recolhimento de assinatura para a CPI do Banco Master é a deputada Heloísa Helena, que me substitui no mandato, a deputada Fernanda Melchiona, com assinatura também o acompanhamento da deputada Sâmia Bonfim, e eu poderia citar aqui um conjunto de outros parlamentares que estão nessa batalha. Cito mais uma coisa, e aí você me dá a oportunidade de falar ainda sobre a caminhada combinada com o Banco Master. Quem não tem falado sobre o assunto é o próprio Nicolas Ferreira. Se sentiu na obrigação de fazer na caminhada porque vinha sendo cobrado nesse sentido. Eu sei que daqui a pouco vai entrar um vereador que é aliado do Nicolas Ferreira, o senhor Pavanato. Então, eu espero que eles também respondam a esses questionamentos. A relação, de fato, com a Igreja da Lagoinha, aquilo que vem sendo indicado pela Damares, onde você tem uma articulação com CPI do INSS, com igrejas que podem estar envolvidas na fraude, misturando INSS com o Banco Master, o maior doador que foi detido no aeroporto, que foi o principal doador da campanha do Tarcísio de Freitas e do próprio Bolsonaro, a extrema-direita não se manifesta sobre isso. Sobre ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado federal ou qualquer representante do governo que tenham cometido ilegalidades ou crimes relacionados ao Banco Master, que sejam devidamente responsabilizados. Então, se uma parte da esquerda deixa de falar sobre o assunto, esse não é o meu caso. Agora, eu também não sou inocente. Eu sei que a extrema-direita, num primeiro momento, tenta pegar esse caso para enfraquecer o processo de responsabilização dos golpistas. E nesse jogo eu não caio. Ao mesmo tempo, eu sei que a extrema-direita tenta pegar esse caso também para fazer com que haja uma cortina de fumaça em relação aos casos deles que são graves. Então, a minha posição, para que ela fique bem evidente, eu não falo por toda a esquerda, eu falo, no máximo, pelo mandato, mas tem companheiros que eu sei que têm a mesma linha política, que sejam todos eles responsabilizados, seja em qualquer instância ou campo político. Se cometeu crime nessa relação com o Banco Master, que seja devidamente responsabilizado. Agora, eu também, e aí por aí eu termino, eu não sou inocente de saber também que existe um processo de disputa entre o sistema financeiro e nesse processo de disputa, o escândalo do Banco Master ele fica mais evidente porque existe interesse de outros agentes do sistema financeiro num processo de disputa concorrencial. Infelizmente, muitos escândalos não vão ficar e não vão ser por nós conhecidos
porque não existe o interesse de boa parte daqueles que dominam a linha de orientação midiática para que esses temas possam estar sendo discutidos publicamente. Eu conheci ou ouvi o nome de Daniel Vorcaro a partir do escândalo do Banco Master e do que aconteceu na roubalheira, na safadeza, em relação aos aposentados do Rio de Janeiro, tocado lá pelo senhor Cláudio Castro. Agora, quantos Daniéis Vorcaros existem que eu e que a população brasileira não conhecem, porque não estão ainda na linha de tiro de um processo de disputa concorrencial? Que seja responsabilizado Daniel Vorcaro, que sejam responsabilizados aqueles que têm qualquer tipo de envolvimento nesse escândalo, mas que isso não sirva como elemento para que os golpistas de plantão, generais e companhia extrema-direita, tente enfraquecer as justas condenações que sofreram junto ao Supremo Tribunal Federal. Ô, Glauber, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. E a gente se fala depois. Um abraço. Um abração. Um abraço, obrigado. Valeu. Um abraço.